Olá pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é a respeito de mais um livro sobre psicologia. O livro é Inteligência Emocional, do psicólogo Daniel Goleman. Bom, o que eu posso começar a dizer sobre esse livro? É um livro que tem muita informação, é um livro extremamente denso e ele foi escrito de maneira assim que lembra muito um artigo científico. Não é um livro de leitura fácil, não é um livro que você vai conseguir ler em uma semana, é um livro que traz muita coisa. E como ele é escrito com citações, referências, naquela linguagem científica, se torna uma leitura um pouquinho cansativa para quem não está acostumado. Mas mesmo assim vale muito a pena ter esse livro como livro de referência. Se você estuda psicologia ou se interessa pelo assunto, é um livro que você vai usar muito na sua vida acadêmica, porque ele é um livro reconhecido cientificamente, né? As pessoas respeitam, e ele é um livro que tem muitas coisas, que fala sobre muitas funções da psicologia e que com certeza você poderá aproveitar em algum trabalho. Eu usei esse livro aqui como referência quando eu cursei psicologia, né? Conforme eu já falei em outro vídeo, eu cursei 4 semestres e eu usei em 3 ocasiões. Eu fiz um trabalho sobre empatia, então eu usei várias referências aqui desse livro, citando esse autor aqui inclusive. Eu fiz um outro trabalho sobre a relação entre videogames, né? Jogos de videogames agressivos e o aumento da agressividade nas crianças. E eu fiz um projeto de pesquisa, né, PIBIC, que falava sobre a superação do divórcio, como superar o divórcio de maneira mais rápida. E eu também usei referências desse livro aqui. Então, eu não tinha lido ele todo, eu li ele todo faz um tempinho agora. Demorei mais ou menos de 4 a 5 meses para ler, terminei de ler essa semana. Então é um livro que você não precisa necessariamente ler ele inteiro. Se você quiser, claro que você pode ler, né? Mas não é tão necessário, ele pode ser usado como um livro de consulta mesmo. O livro começa fazendo uma comparação entre a inteligência cognitiva, a inteligência intelectual, né, que é o QI, e a inteligência emocional. Então não adianta você ser super bem formado, você ser super inteligente, ter um QI altíssimo e não saber lidar consigo mesmo, com as suas emoções e com as pessoas ao seu redor. O autor fala, ele afirma, né, citando vários outros autores, que a inteligência emocional ela é muito útil tanto na saúde quanto na área dos relacionamentos, todas aquelas áreas em que a inteligência pura não é tão necessária assim. Se você quiser ser um ótimo matemático, você tem que ter um QI elevado, você tem que ter aptidão para os cálculos, certo? Mas para você ser uma pessoa que é querida pelos outros, que se dá bem, que se comunica bem, a inteligência emocional é um fator primordial. Como observa Aristóteles, o problema não está na emocionalidade, mas na adequação da emoção e sua manifestação. A inteligência emocional, ela serve para você conseguir se controlar, para você identificar suas próprias emoções e conseguir se controlar. Então uma pessoa que numa discussão, numa briga, grita, xinga, ofende, quer bater nos outros, quebra as coisas ou perde o controle muito facilmente, claramente não tem inteligência emocional, porque a pessoa não consegue se controlar, a pessoa não consegue identificar o que ela está sentindo a ponto de conseguir refrear aquele comportamento que é chamado de disfuncional. A parte 1, que vai englobar os capítulos 1 e 2, vai falar sobre o cérebro emocional. Então vai falar muita coisa de neurofisiologia. É um capítulo meio chatinho de ler, né? Mas quem estudou psicologia teve essa matéria na faculdade certamente, né? Neurofisiologia, anatomia. Então nessa parte o autor vai explicar como funcionam as redes neurais, as sinapses, os hormônios e como tudo isso tem a ver com as emoções. Inclusive ele vai falar sobre a função das emoções, né? Para a preservação da vida. Para que serve a emoção? Para você ter chiliques? Não, claro que não. As emoções, elas são estratégias de adaptação, né? Então, por exemplo, o medo. O medo serve para você não se expor a perigos por aí e não sofrer um acidente, por exemplo, né? Para você não se expor a situações perigosas. Para que serve a raiva? A raiva é uma autodefesa. Se alguém te provoca, te xinga, te ofende, ou se você é alvo de alguma injustiça, é óbvio que você vai ficar com raiva, você está se protegendo. Então, essas emoções têm função adaptativa. Aqui na caixa de informações tem um link de um trechinho desse livro que eu já compartilhei no meu blog, que fala exatamente sobre a função dessas emoções que a gente tem. Dá uma olhadinha que está aqui embaixo.
Na parte 2, o autor vai falar sobre a natureza da inteligência emocional. Então ele vai explicar o que é essa inteligência emocional. No capítulo 3, ele vai falar mais uma vez com mais detalhes sobre as diferenças entre a inteligência cognitiva, intelectual, né, e a inteligência emocional. E inclusive vai dar uma definição do que seria a inteligência emocional. Então é o seguinte, ó, a inteligência emocional é a capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir no objetivo apesar dos percalços, de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos, de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. O capítulo 5 vai dar várias explicações práticas de como você faz para controlar a raiva, para controlar o medo, não sucumbir aos seus impulsos, como você vai fazer para se controlar, como você vai fazer para ter uma visão positiva de si mesmo. E o curioso é que ele cita estratégias da terapia cognitivo-comportamental, que eu gosto tanto, né? Então, essas estratégias te ajudam a controlar certas compulsões e certos comportamentos automáticos. Inclusive, tem uma parte que vai falar sobre como lidar com ansiedade e depressão e vai citar vários estudos e vários resultados que as pessoas que usam terapia cognitivo-comportamental estão tendo, né, atualmente, para conseguir superar as suas dificuldades. O capítulo 6 vai falar sobre a força do otimismo e o que é curioso é que os livros de autoajuda, né, até os esotéricos falam muito sobre o otimismo, sobre o sentir-se bem, o pensamento positivo. O Daniel Goleman, nesse livro, ele dá evidências científicas, ele cita estudos que mostram que realmente o otimismo faz bem pra gente. Então, se você é otimista, você consegue se curar, se recuperar melhor, né, de doenças, você consegue ser uma pessoa mais motivada, você consegue realizar mais coisas, né, porque você vai ser mais autoconfiante. Então, eu gostei muito dessa abordagem científica, né, que ele demonstrou a respeito do otimismo na vida da gente. Do ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que protege as pessoas da apatia, desesperança ou depressão diante das dificuldades. Os otimistas veem um fracasso como devido a algo que pode ser mudado, para que possam vencer da próxima vez, enquanto os pessimistas assumem a culpa pelo fracasso, atribuindo-o a alguma imutável característica pessoal. Essas diferentes justificativas têm profundas implicações sobre como as pessoas reagem à vida. Então, ser otimista não é só conselho de livro de autoajuda não, tá vendo? A ciência também apoia essa conduta. Ainda no capítulo 6, nós vamos falar sobre a dinâmica do aprendizado. Como você pode aprender melhor e reter mais do que você aprende. Então, ele vai falar sobre a noção de fluxo. Fluxo seria um estado de atenção concentrada, que você desliga de tudo, se concentra naquele objetivo, de forma que o seu cérebro consiga absorver melhor as informações que você está aprendendo. Capítulo 7 vai falar sobre a empatia, sobre todos os problemas que o indivíduo pode ter quando ele não é empático. Uma criança que não é empática, ela vai crescer e não vai dar coisa boa, né? Vocês devem imaginar. Vai falar sobre a importância da empatia nas relações interpessoais, no dia a dia, e com muitos exemplos vai mostrar como a empatia é um fator adaptativo também, porque quem é empático consegue se adaptar melhor socialmente. Capítulo 8 vai falar sobre a vida em grupo, sobre as aptidões pessoais, né, as aptidões sociais, como você pode fazer amizades mais facilmente, conviver no seu trabalho de maneira mais harmônica e como você pode aguentar a sua família com mais calma. Então vai falar muito sobre convívio de grupos. A parte 3 do livro vai falar sobre a inteligência emocional aplicada. Então vai dar vários conselhos e várias dicas, tá? E não são dicas tiradas do nada, são dicas científicas com citação dos autores e dos estudos de como você vai fazer para aplicar esses conceitos de maneira a expandir a sua inteligência emocional. Já no capítulo 9, um capítulo que eu gostei bastante, fala sobre o casamento. Sobre como manter um casamento por mais tempo e como conviver de maneira mais agradável. Inclusive vai dar conselhos, né, e estratégias para você brigar. Então, se você quiser brigar com seu parceiro ou parceira, como brigar? De que maneira chegar na pessoa e falar o que você quer, né? Como expor os seus sentimentos sem ofender, sem colocar o outro na defensiva. Então, é realmente um capítulo muito útil. O capítulo 10 vai falar sobre assuntos de gestão de pessoas, RH, então vai falar sobre a motivação no trabalho, como dar feedback no trabalho, como ser um bom líder, esses assuntos que a gente estuda nas matérias organizacionais.
Então, para quem estuda psicologia ou RH e quer ir para a área organizacional, é um capítulo bem importante e tem bastante informação, eu gostei bastante. O capítulo 11 vai falar sobre a emoção na clínica médica, como os médicos poderiam ser mais humanos e dá a proposta de tratar o ser humano, né, de maneira holística, ou seja, de você considerar a mente, corpo, né, a saúde psicológica, e fala muito sobre a importância da psicoterapia nos processos de recuperação. Então a pessoa ficou doente, né, o ideal seria ela tomar remédios, né, para se recuperar e também fazer uma psicoterapia para tratar da saúde emocional. Já o capítulo 12 fala sobre o ambiente familiar, ou seja, como os pais podem se educar emocionalmente de maneira mais efetiva para dar uma educação melhor para os seus filhos, para ensinar a essas crianças, desde pequenininhas, como elas podem se comportar melhor, como elas podem lidar com as emoções delas, como elas podem se controlar, né, melhor, como elas podem tratar as outras crianças de maneira mais humana e todas essas outras coisas. O capítulo 13 vai falar sobre traumas e reaprendizado emocional, né? Então, é para pessoas que sofreram acidentes, baques ou violências terríveis, desastres, todo tipo de trauma. Então, como a terapia cognitivo-comportamental pode ser usada, né, para essas pessoas conseguirem se adaptar à sociedade novamente, superando esses traumas. O capítulo 14 é o meu capítulo favorito, que vai falar que temperamento não é destino. Bom, eu já tinha ouvido essa frase antes numa palestra do Dr. Flávio Gicovati. O Dr. Flávio Gicovati é um médico psiquiatra, ele é psicanalista também e ele é sensacional, ele é simplesmente sensacional. Eu sou muito fã dele e eu sempre falo para as pessoas que eu aprendi muito mais indo às palestras do Dr. Flávio, ouvindo o programa dele de rádio, lendo os livros dele, do que nos quatro semestres que eu cursei de psicologia. Porque ele ensina de uma maneira fácil, de uma maneira simples, né? Ele não segura a informação, você percebe que ele não é uma pessoa que fica segurando, fazendo preciosismo, e o que eu gosto dele é que ele é muito realista, ele dá a real. Ele não fica enfeitando pavão, não. O que ele tem que falar, ele fala. Então, eu aprendi muito com ele. E eu tinha ouvido numa palestra sobre inteligência emocional mesmo, que temperamento não é destino. Por quê? Porque lá nas aulas de desenvolvimento infantil, né, quando a gente começa a estudar as fases do desenvolvimento da criança e depois do adolescente, a gente aprende que o cérebro é plástico. Ou seja, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, você tem possibilidade de mudança. Então, se você é tímido, você pode ser menos tímido. Se você acha que você é burro e não consegue aprender, você tem possibilidade de conseguir aprender a aprender sim. Nada é determinado. Né? Não é porque você tem um temperamento X que aquilo é destino, que aquilo está sedimentado para sempre. Não seja fatalista. Tudo tem jeito nessa vida. Se você é uma pessoa raivosa, que tem chiliques por aí e gostaria de ser mais controlado, tem jeito para isso também. Então, o autor vai falar como a inteligência emocional pode ajudar no controle ou na mudança do nosso temperamento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa tímida, como é que você vai fazer para ser menos tímido? Você vai tentar sair, você vai tentar arrumar um grupo de amigos, você vai dar um jeito de se aproximar das pessoas. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho receio. Não importa, vai com medo mesmo. Vai lá e tenta falar com aquelas pessoas, sabe? Tenta ser mais comunicativo. Tem várias estratégias que até a terapia cognitivo-comportamental também disponibilizam para que você mude o seu temperamento se aquilo estiver te prejudicando. Veja bem, não estou falando que é errado ser tímido. Não é isso que eu estou falando, né? Estou falando assim, se aquela sua característica te incomoda e está te prejudicando, você tem como mudar aquilo. É só você se esforçar um pouco. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas ficam um pouco ressabiadas com a terapia cognitivo-comportamental, porque elas acham assim, que vai na psicoterapia, vai acontecer um milagre lá, vai acontecer alguma coisa fantástica e elas vão mudar. E não é. A terapia cognitivo-comportamental tem lições, tem fases, tem exercícios. Você tem que se esforçar para conseguir uma mudança, entendeu? E é assim mesmo, gente. Não existe mágica, não existe fórmula para você mudar e fazer a sua vida ficar maravilhosa. Tudo demanda esforço. Bom, a parte 3, que é a última parte do livro, vai falar sobre alguns programas de alfabetização emocional para as crianças. Então, o autor fala que na escola a gente aprende as matérias curriculares e ninguém aprende nenhum tipo de alfabetização emocional. Você não aprende na escola, por exemplo, a controlar os seus impulsos, a ser mais confiante, né, a elevar a sua autoestima,
a olhar os seus fracassos como uma chance de melhora e não como uma condenação. Então algumas escolas estão implementando, né, esse tipo de treinamento para que as crianças aprendam a lidar com as próprias emoções e assim serem adultos mais realizados, né, mais calmos, adultos que realmente se conhecem e estão motivados a terem uma vida melhor. O autor colocou aqui no livro, né, vantagens da alfabetização emocional. Então são várias vantagens que esses programas teriam. Tá? Por exemplo, autoconsciência emocional, controle das emoções, tem uma listinha aqui, eu coloquei lá no blog, dá uma olhadinha no link aqui embaixo para vocês verem com detalhes quais seriam essas vantagens. E depois, no final, né, ele fala sobre a democracia, sobre o caráter, e ele fala assim, há uma palavra meio fora de moda para definir o conjunto de aptidões que a inteligência emocional representa, caráter. Então, a inteligência emocional nada mais é, já falando do Dr. Gicovati, nada mais é que uma maturidade emocional, né? Você ser maduro significa que você tem inteligência emocional. Se a pessoa é imatura, se a pessoa é infantil, ela vai achar que ela pode viver do jeito que ela quiser, maltratando os outros, se maltratando, né? Fazendo birra toda vez que ela não consegue as coisas, gritando com as pessoas, agredindo. E assim, a inteligência emocional é realmente você conseguir identificar suas emoções, se dominar, respeitar o espaço e a liberdade do outro e conviver bem em sociedade, né? O caráter, ele é a base do Estado democrático. O respeito, né, às leis e ao outro é a base do Estado democrático. Então, a inteligência emocional, ela só tende, né, ela só pode melhorar a sociedade. E só mais um comentário. O ideal de inteligência emocional, que seria essa maturidade, é uma coisa bem elevada, né? Me lembrou até aquelas histórias da iluminação, de como ser um espírito evoluído. Não sei se as pessoas vão conseguir chegar nesse nível aqui que o livro descreve, mas eu penso assim é a minha ideia a respeito das doutrinas espiritualistas também. Não importa se você vai conseguir ou não vai conseguir chegar lá, só a tentativa de você, né, de você tentar ser uma pessoa melhor, já vai te ajudar bastante. Então, se você não chegar lá no topo de tudo que esse livro aqui fala, né, de que você é um ser lindo, maravilhoso, iluminado e parabéns para você, se você conseguir melhorar 5%, né, da sua qualidade de vida, do seu olhar sobre as coisas, do seu respeito para com os outros, já é vantagem. Então, só por isso já vale a pena a tentativa. É isso aí, pessoal. Essa foi a resenha de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e até a próxima. Um beijo e bons estudos!